E se o corpo de um paciente pudesse revelar seus segredos antes mesmo de a pessoa contar sua história? Imagina só, um profissional que, com um único olhar, já sabe que caminho seguir. Bom, esse é o Dr. Raj Bondri, um verdadeiro mestre da prática homeopática. Mas como isso funciona na prática? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar no método do Dr. Bondri, uma abordagem que nos ensina a enxergar além do óbvio e que pode de verdade mudar a forma como se encara cada consulta. Todo homeopata já passou por isso, né? Aquele caso que não tem um ponto de entrada claro. Sabe, onde os sintomas são tantos, são tão confusos que parece que a gente está nadando em águas pesadas, completamente perdido num mar de detalhes. E aqui que está a grande sacada do Dr. Bondré. Ele nos ensina que o corpo está o tempo todo se comunicando, enviando pequenas pistas físicas que praticamente entregam a constituição do paciente. É uma linguagem silenciosa, sabe? E a chave é justamente aprender a decifrar esses sinais. É o que o Dr. Bondré chama, de um jeito bem prático, de comida pronta. Uma pista direta para o remédio que nos poupa daquele trabalho todo de nadar no meio da complexidade. A resposta, como ele mostra, muitas vezes está bem ali, na nossa frente, visível a olho nu. Tá, mas como a gente transforma essa observação numa ferramenta clínica de verdade? O Dr. Bondri nos oferece uma estrutura prática, muito direta, para fazer exatamente isso. O método dele é, na verdade, surpreendentemente simples, mas genial. Tudo começa com um único sinal físico peculiar. Essa pista inicial já aponta para um pequeno grupo de remédios. Mas, e aqui está o pulo do gato, a observação não é um atalho cego. Ela precisa sempre ser confirmada pela totalidade dos sintomas. Ela é um guia, não a resposta final. E aqui a teoria ganha vida. Pensa na rapidez disso. Você vê aqueles cabelos fininhos na espinha de uma criança e sua mente já vai para tuberculino. Aquela rachadura bem característica no lábio inferior é quase um chamado para sépia. Ou então, ao cumprimentar um paciente e sentir aquela mão muito quente, Lycopodium já entra na lista de possibilidades. São pontos de partida imediatos. E não para por aí. Uma calvície precoce não é só genética. Pode apontar para remédios como Baritacarb ou Cilícia. Aquela linhazinha no nariz de um bebê é uma pista clássica de Etusa. E o mais fascinante, algo que a maioria das pessoas vê só como um traço de beleza, cílios longos e sedosos, para o olhar treinado do homeopata pode ser um sinal sutil de fósforos ou tuberculino. O poder disso é imenso. O método não substitui a análise completa, mas ele a direciona de um jeito espetacular. Num caso confuso, ele te dá uma bússola. Num caso mais claro, ele serve como aquela confirmação final que a gente tanto precisa. Mas, olha, não adianta só ter a técnica. Para que a observação funcione de verdade, o Dr. Bondri ensina que ela precisa ser sustentada por uma mentalidade específica, uma filosofia que muda completamente o jogo. E aqui a gente entra no coração da filosofia do Dr. Bondri. Inspirado no Bhagavad Gita, ele nos lembra de algo muito profundo. O praticante não é o curador, mas sim um meio. O trabalho é focar na ação correta, que é observar, analisar, prescrever e se desapegar completamente do resultado. O Dr. Bondri é bem direto nesse ponto. O ego, aquela necessidade de dizer "eu curei", é uma armadilha. Gera pressão, ansiedade, burnout. Por outro lado, quando nos vemos como um canal, a pressão some. Ficamos livres para observar sem viés, para realmente servir quem está à nossa frente. Essa mudança de mentalidade, ela é transformadora. A pressão de ter que resolver o caso desaparece. No lugar dela, surge um foco sereno em observar e servir. A prática deixa de ser sobre o praticante e passa a ser inteiramente sobre a jornada do paciente. Certo. Então vamos trazer isso para o dia a dia da clínica. A aplicação dessa abordagem, que combina observação e mentalidade, pode adicionar velocidade, precisão e, acima de tudo, confiança ao trabalho clínico. E para quem é isso? Olha, basicamente para todo mundo na homeopatia. Estudantes que querem transformar a teoria em prática real, praticantes experientes que buscam aquele algo a mais para refinar seus resultados, e para qualquer um, é uma ferramenta poderosíssima para decifrar aqueles casos que parecem impossíveis. No fim das contas, qual é a grande mensagem aqui? É que na homeopatia, as pistas mais profundas estão, ironicamente, na superfície. É um convite para a gente treinar nossos sentidos para olhar, ouvir e perceber o paciente com uma profundidade totalmente nova. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para enxergar o que sempre esteve bem na nossa frente?
O que apresentamos aqui foi a essência destilada do ensinamento do Dr. Rasbondren nesta palestra. Mas para compreender verdadeiramente a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás de seu método, é preciso vivenciar a palestra completa em sua totalidade.